Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Olá você! Mais uma vez nós nos reunimos para o programa Alma Animal em Notícia. E hoje nós trazemos uma questão muito discutida, tanto na ciência, quanto na doutrina espírita, quanto nas doutrinas espiritualistas, quanto em relação àqueles que gostam de animais e àqueles que não gostam de animais, mas é uma questão de suma importância para nosso entendimento. Os animais têm consciência? Será que eles sabem o que acontece ao seu redor? Será que eles espremem aquilo que eles estão sentindo? Será que eles têm consciência deles mesmos? Olha, antes da gente começar a discutir o que a espiritualidade superior nos trouxe dentro da doutrina espírita para entendermos consciência nos animais, nós vamos trabalhar de novo com a nossa capacidade de entender os animais, com a nossa razão, com a nossa capacidade de observação, independente de todos os textos teóricos. Para a nossa conversa ter um início, não importa o que está escrito nos livros da doutrina, não importa aquilo que os cientistas concluíram com seus múltiplos estudos. Em uma primeira fase, vamos fazer aquilo que Kardec fazia, observar. E nós podemos começar pelos animais que estão em nossa casa, porque eu sei que você que está aí nos ouvindo e compartilhando conosco este estudo, com certeza gosta dos animais, ou com certeza se interessa por eles, ou com certeza está curioso em saber aquele animalzinho que está conosco no nosso lar, na nossa cama, no nosso quarto, compartilhando o nosso dia a dia, nos passeios. Aqueles animais que nós cuidamos, se somos protetores, se somos cuidadores, se somos veterinários. Eles têm consciência? Será que eles sabem quem eles são? E para isso basta uma resposta muito simples. Os animais atendem pelo nome? E nós sabemos que eles atendem sim pelo nome. Nós chamamos e eles ouvem até nós, ou se eles não estiverem interessados com o que nós queremos, fogem de nós. E quando eles fogem de nós é porque vão para o banho, porque vão ao veterinário, porque vão tomar uma medicação, porque nós vamos fazer algo que eles não querem. Então, a partir dessa simples observação, nós já concluímos duas coisas. Eles sabem quem eles são, porque atendem pelo nome. Vários animais, inclusive, se reconhecem no espelho. Isso indica consciência de si mesmos. Os animais têm consciência de si mesmos. E eles têm consciência do que acontece ao redor. Tanto têm consciência do que acontece ao redor, que demonstram sentimentos de ciúme, de raiva, de fuga quando vão ao veterinário, quando vão tomar um banho. Não é verdade? Não precisa ser um grande gênio da ciência para concluir isso, basta observar. Tem consciência de que vão passear, eles observam quando nós vamos sair sem eles. Gente, isso é sinal de consciência do ambiente ao redor. Eles não são uma máquina, estáticos, que não percebem a si mesmos nem o que acontece. Não, eles têm percepção do que se passa. Sabem quando nós vamos sair, sabem quando nós vamos chegar. Um livro incrível que demonstra a consciência dos animais, que eu sou muito apaixonada. É um livro do Rupert Sheldrake, que é um inglês, que se chama Cães Sempre Sabem Quando Seus Donos Vão Chegar. E ele demonstra nesse livro a capacidade dos animais interagirem conosco pelo pensamento. E isso é sinal de consciência do que acontece ao seu redor, muito mais da ligação que eles têm conosco. Ele mostra por diversos experimentos que os animais percebem quando nós pensamos que vamos para casa. Ele mostra, por exemplo, os tutores lá no seu escritório, no seu local de trabalho, pensando: eu vou para casa, e o animalzinho que está lá no sofá, deprimido o dia todo, que está esperando o seu dono, desce do sofá e vai para a porta aguardar o tutor, já quando o tutor sai do escritório. E ele fez esse experimento de diversas formas, por exemplo, mudando o horário com que o tutor pensa que vai sair do escritório, e lá está o animalzinho de novo, descendo do sofá ou indo para a porta, saindo do ambiente que ele está, percebendo o pensamento do tutor. Ele mudou o tutor de local e o tutor pensa: eu vou para casa, e de novo o animal tem a mesma reação. Ele observou isso com câmeras e escreveu um livro, falando não só desse experimento que eu estou descrevendo a vocês, quanto de múltiplos outros experimentos, demonstrando que esses animais, os animais que compartilham conosco a vida, os animais do planeta, sabem o que acontece ao seu redor. Os animais que compartilham a vida conosco, os animais do planeta, sabem quem eles são. Isto basta a nossa observação, não é verdade? Mas vamos ver o que a espiritualidade superior nos manda desde 1860, quando nós nem cogitávamos a possibilidade de compartilhar tão intimamente o lar com os animais. Nós nem cogitávamos a possibilidade de eles dormirem em nossa cama. Poucos eram aqueles que compartilhavam com mais intimidade e observavam com mais intimidade os animais. Mas em 1860, o Espírito da Verdade já nos traz as diretrizes em relação à consciência dos animais. E posteriormente,
posteriormente, a própria ciência veio a partir da década de 90, particularmente a partir do ano 2000, e nós vamos ver aí no finalzinho do programa de 2012, concluindo sobre a consciência dos animais. Então vamos estudar uma questão que traz incontáveis polêmicas dentro da doutrina espírita, e eu tenho certeza, meus amigos, que essas polêmicas seriam muito menores se nós deixássemos um pouco as linhas escritas e deixássemos o nosso coração falar mais, os nossos olhos falarem mais, a nossa inteligência falar mais, no simples ato de nos sentarmos, que fosse uma hora do dia, e observássemos, se não os animais de nossos lares, os animais que estão em parques, os animais que nós temos nas revistas, os animais que compartilham o planeta, os animais que lamentavelmente estão em linhas de produção, de sofrimento. Se fôssemos capazes de olhar em seus olhos, entender o que eles nos falam, a percepção da nossa proximidade, a reação deles conosco, perceberíamos que não temos ali uma máquina estática, mas um ser que agora nós sabemos tem alma. Nós sabemos, este ser tem sentimentos, tem livre-arbítrio, e nós vamos ver hoje, tem consciência. Veríamos ele reagir com tudo o que acontece ao seu redor. Veríamos pela simples observação, ou pela capacidade de sermos humanos, ali presente a consciência nos animais. Mas vamos trazer e debulhar um pouco, estruturar melhor o entendimento sobre o que nos diz o Espírito da Verdade, trazendo diretriz para a nossa razão, para a nossa inteligência, sobre a consciência dos animais. Então, como você está vendo aí na sua tela, questão 607A do Livro dos Espíritos, esta questão é discutida há anos, e nós vamos ver como é simples entender. É simples entender porque nós temos desdobramentos da própria doutrina espírita para nos explicar melhor o que o Espírito da Verdade disse. Era uma questão que levantou muitas polêmicas porque o Espírito da Verdade foi contemporâneo. Ele trouxe um termo que só foi trazido muito depois por Jung, décadas e décadas depois, e muito depois ainda por Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco. Então essa questão levantou muitas polêmicas, porque veja, o Espírito da Verdade nos trouxe um conhecimento que nós ainda não tínhamos na Terra, mas ele deixou lá contemporâneo, como sempre, algo que à medida que nós fôssemos evoluindo, ficaria fácil de compreender em nossos estudos. Questão 607A do Livro dos Espíritos. É nesses seres animais, ele está falando dos animais, porque está no item os animais e o homem, e como nós somos estudiosos e vamos ler os diversos itens, vamos identificar isso com facilidade. É nesses seres, os animais, que estáis longe de conhecer inteiramente, que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida, como dissemos. É de certa maneira um trabalho preparatório, como de germinação, em seguida ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. É então que começa o período da humanização e com ela a consciência de seu futuro, a distinção entre o bem e o mal e a responsabilidade de seus atos. É uma questão profunda, nós vamos falar dela hoje, mas nós vamos aprofundar diversas vezes com diversos assuntos. O Espírito da Verdade nos trouxe uma luz na questão dos animais e inclusive na questão da evolução. Então, olha, ele começa nos dizendo claramente uma frase que deve ficar marcada para nós. É nesses seres, os animais, que estáis longe de conhecer inteiramente, nos mostrando quanta coisa nós temos que aprender sobre os animais. Então, é nestes seres, os animais, que estáis longe de conhecer inteiramente, que o princípio inteligente se elabora. Princípio inteligente ou princípio espiritual, ou espírito, nós veremos depois, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida, como dissemos. Quando ele coloca isso, muitos interpretam que se ele se individualiza pouco a pouco, é porque a alma dos animais ainda não é individual, está se tornando individual. E há diversas interpretações dizendo assim, a alma do animal não é individual, só vai se tornar individual quando chegar à fase de humanidade, porque interpreta a individualização desta forma. Aí nós vamos retomar aí questões que nós estudamos antes, nessas discussões. Será que a alma do animal é individual ou não é individual? O que será que o Espírito da Verdade está querendo nos dizer? É nesses seres, é nos animais,
que a alma se individualiza pouco a pouco, ensaia para a vida. É isso que ele está falando. Vamos simplificar o texto. É nos animais que nós estamos longe de conhecer inteiramente, que a alma se elabora, se individualiza pouco a pouco, ensaia para a vida. Então vamos trabalhar um pouquinho melhor e entender. Olha lá, questão 585 do Livro dos Espíritos. Aí o Espírito da Verdade, em questões antes, fala assim, ó, os animais têm consciência de sua existência e de sua individualidade. Então primeiro ele está dizendo assim, ó, os animais têm consciência. Então os animais que compartilham conosco o planeta, os nossos, eu brinco que são os nossos peludinhos, os nossos penadinhos que dividem conosco o lar, eles têm consciência da sua existência, eles sabem que existem, e de sua individualidade. Se eles têm consciência de sua individualidade, é porque eles são almas individuais. Porque para você ter consciência de sua individualidade, é porque você tem que ser individual. Então, por aí nós já começamos a raciocinar um pouco melhor. Então, os animais têm consciência de sua existência e de sua individualidade. Para nós não termos dúvida, outra questão que nós estudamos algumas semanas atrás, questão 598 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para o Espírito da Verdade: a alma dos animais conserva a individualidade após a morte? Então, os animais que compartilham conosco o dia a dia, após o desencarne, eles mantêm a sua individualidade? E o Espírito da Verdade responde: sua individualidade, sim. Questão 598 do Livro dos Espíritos. Então, meus amigos, se a alma dos animais mantém a sua individualidade após o desencarne, se eles têm consciência enquanto encarnados de que são seres individuais, aquela questão que nós começamos aí, ó, a questão 607, que nós vamos colocar de novo para você, para pensar junto conosco. O princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco, ensaia para a vida. Então, a alma dos animais está se elaborando, se individualizando pouco a pouco, ensaiando para a vida. Não quer dizer, obviamente, que eles estão se tornando indivíduos, uma vez que indivíduos eles já são. O que será quer dizer individualização? O que será que o Espírito da Verdade está querendo nos falar? O que o Espírito da Verdade nos falou em 1860? Essa resposta nós tivemos, por exemplo, para nós trazermos bem a doutrina espírita, Joana de Ângeles, no livro Amor, Imbatível Amor, nos falando a respeito. Ela nos fala assim, ó: graças ao processo de individualização do ser, superando as etapas primárias na fase animal, o predomínio do ego desempenhou um papel de primordial importância, trabalhando para vencer o meio hostil e os demais espécimes, usando a inteligência e o raciocínio como forças que o tornavam superior. Então ele está falando que o processo de individualização, na verdade, é um predomínio do ego, do íntimo, para enfrentar as dificuldades da vida, do meio e das outras espécies, fazendo com que ele adquirisse consciência do meio e de si mesmo a enfrentar outras criaturas. Então, ela já está nos dizendo que individualização não é se tornar um indivíduo, mas é tornar-se capaz de enfrentar o meio, as outras espécies ao redor e se firmar enquanto indivíduo. Então, o que o Espírito da Verdade estava nos falando, que o princípio inteligente, né, faz um processo de individualização, na verdade quer dizer que ele está adquirindo consciência em relação a si mesmo e ao ambiente ao redor. No enfrentamento das dificuldades que o ambiente lhe traz e que as outras espécies lhe traz, né? Então, é nesses seres que estáis longe de conhecer inteiramente que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco, ensaia para a vida, nós podemos entender assim: é nestes seres animais, né, que estáis longe de conhecer inteiramente que a alma se elabora, né, toma consciência de si mesmo e do ambiente ao redor, pouco a pouco enfrentando as dificuldades que o ambiente lhe traz e que as outras espécies lhe trazem, e ensaia para a vida que virá mais para frente, que é a vida humana. Então,
Os animais têm consciência de sua existência e de sua individualidade, nos diz o Espírito da Verdade na questão 585 do Livro dos Espíritos. Os animais mantêm a individualidade após a morte, nos diz o mesmo Espírito da Verdade na questão 598 do Livro dos Espíritos. E os animais estão fazendo um processo de individualização, ou seja, estão desenvolvendo a consciência, graças às dificuldades oferecidas pelo meio, pelas outras espécies, de si mesmos e do ambiente ao redor, nos fala Joana de Ângeles, no livro Amor Imbatível Amor, traduzindo para nós a questão 607A do Livro dos Espíritos. Então, os animais, meus queridos, têm sim consciência, conforme nos orienta a espiritualidade superior, conforme nos faz compreender melhor o Espírito da Verdade, nos afirmando na questão 585 do Livro dos Espíritos, nos fazendo pensar na questão 607A do Livro dos Espíritos. Joana de Ângeles, no livro Amor Imbatível Amor, terceira parte, capítulo 11, Fugas e Realidades. E a nossa própria observação. Sim, os animais têm consciência. E após todo esse estudo, nós podemos trazer um pouquinho do que nos traz a ciência. E eu vou trazer logo uma conclusão maravilhosa que está na Declaração de Cambridge, de julho de 2012, nos falando sobre consciência. Só para nós fecharmos a questão. Um grupo de 9 neurocientistas, depois de estudar a consciência em animais humanos, ou seja, nós, e animais não humanos, os outros animais que habitam conosco o planeta, chegou a uma conclusão de que os animais têm consciência e fizeram uma declaração que trouxeram para o mundo. O Espírito da Verdade nos fala em 1860 que os animais têm consciência de sua existência e de sua individualidade. Ele nos fala que os animais estão num processo de individualização, desenvolvendo consciência em relação a si mesmos e ao ambiente ao redor. Ele nos fala que os animais mantêm a individualidade após a morte. Joana de Ângeles nos fala da importância do processo de individualização na fase de animalidade do espírito. E a ciência nos traz, em 7 de julho de 2012, através de profundos estudos desenvolvidos na Universidade de Cambridge, uma declaração. Nós declaramos que, nos dizem os cientistas, o peso das evidências indica que os humanos não são os únicos a possuir os substratos neurológicos que geram consciência. Animais não humanos, incluindo todos os mamíferos e as aves e muitas outras criaturas, incluindo polvos, também possuem estes substratos neurológicos. Então o Espírito da Verdade nos fala, meus amigos, que os animais têm consciência de sua existência e de sua individualidade. Ele nos fala que os animais estão fazendo um processo de individualização, desenvolvendo consciência em relação a si mesmos e ao ambiente ao redor. Ele nos fala que os animais mantêm essa individualidade após o desencarne. Em outras questões que nós já estudamos e vamos estudar, também nos fala o Espírito da Verdade, a doutrina espírita, que os animais têm sentimentos, emoções. E a ciência conclui o que a obviedade de nossos olhos e da nossa capacidade de ter compaixão já concluíram, que os animais percebem o que acontece. Eles têm consciência do amor que nós damos, mas também do sofrimento que nós infligimos. Eles têm substratos neurológicos, nos fala a ciência, que lhes dá a capacidade de ter consciência. Todas as aves, todos os mamíferos e muitas outras criaturas, incluindo os polvos. Eles continuam. A ausência de um neocórtex não parece impedir que um organismo experimente estados afetivos, nos falando que os animais têm sentimentos. Experiências convergentes indicam que os animais não humanos têm os substratos neuroanatômicos, neuroquímicos e neurofisiológicos de estados de consciência, juntamente com a capacidade de exibir comportamentos intencionais. Então a ciência provando que os animais têm livre-arbítrio, coisa que o Espírito da Verdade já nos contou lá em 1860, nos falando que eles não são simples máquinas como supondes, mas sua liberdade de ação é restrita aos atos da vida material, conforme nós já estudamos. E a ciência vem nos mostrando, olha, os animais têm consciência, eles têm
todos os substratos anatômicos, químicos, fisiológicos que lhes confere consciência, intenção, ou seja, vontade, e estados afetivos. Meus amigos, a ciência vem nos dizendo cada vez mais o que a espiritualidade superior nos repete desde 1860. Os animais que têm alma, os animais têm consciência, os animais têm sentimentos, os animais têm vontade própria. Eles percebem o que está acontecendo. Eles percebem o sofrimento e o amor que nós trazemos. Eles experimentam, nos fala a Declaração de Cambridge, estados que pode lhes parecer de punição ou de recompensa. Quando nós infligimos sofrimento, eles se questionam, mas o que eu fiz para que seja feito isso comigo? E quando nós lhes damos amor, eles percebem que são amados. A doutrina espírita vem nos repetindo: reconhece os elos sagrados que nos ligam uns aos outros na estrada evolutiva e colabora na extinção da crueldade com que pautamos as relações com nossos irmãos menores. Emmanuel, década de 30, em 2012, estes cientistas nos falam: os animais são mas muito mais parecidos conosco do que nós imaginávamos. Precisamos mudar a relação que nós mantemos com os animais. Os animais têm consciência. Nós precisamos tomar providências e mudar a maneira como nós nos relacionamos com os animais. Eles têm consciência que hoje nós saímos daqui como aqueles que também têm consciência. Aqueles que têm consciência da necessidade de amor no mundo em relação aos animais, em relação aos homens equivocados, que inconscientes da consciência dos animais, inconscientes da alma dos animais, inconsciência dos sentimentos dos animais, ignoram e fazem sofrer. Não condenando o homem, mas conscientizando o homem de que sim, é preciso mudar. Meus amigos, bendita doutrina espírita que nos orienta os passos, bendita espiritualidade superior que orienta os passos do homem em todos os ângulos, nos traz as verdades reveladas de diversas formas e estimula o homem a descobrir as verdades através dos seus parcos meios, de tal forma que concluamos o óbvio que o nosso coração já nos diz: os animais têm consciência. Os animais têm consciência de sua existência, todos eles. Os animais têm consciência de sua individualidade, todos eles. Não somente aqueles que estão em nossos lares, todos eles. Muito obrigado por nos ouvir. Que Jesus nos abençoe e até o próximo programa.